Você recebe? Amém, graças a Deus. Então, vamos lá para a parte mais preciosa deste encontro, que é quando nós recebemos do Senhor alimento para esses dias, para o nosso viver diário, para que nós tenhamos, acima de tudo, amadurecimento. Amém? Então, está lá no tema, cadê o tema? Maturidade é igual confiança. Diga, maturidade é igual confiança. Nós vamos entender que Deus quer de nós um amadurecimento. Deus tem falado sobre isso, né? Nos últimos cultos, no último mês, não sei, não me recordo há quanto tempo o bispo está pregando sobre maturidade, mas Deus está há alguns cultos já nos mostrando, sinalizando que é um tempo de crescer, é um tempo de amadurecer, é um tempo de sair de uma condição e avançar, porque o amadurecimento, ele significa crescimento. E para nós vivermos essa maturidade, nós vamos ter que aprender sobre confiança. Em Salmo 125:1, diz assim, Salmo 125:1, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Então, através deste salmo, nós vamos entender, e também este processo que nós estamos vivendo, essa jornada que nós estamos correndo rumo à maturidade, eu queria que você começasse a entender, se você ainda não entendeu, que é leviano, é muito errado, se algum de nós dissermos que nós estamos totalmente maduros, porque isso não é verdade. A nossa caminhada cristã e a nossa caminhada de vida, ela consiste em um crescimento constante. Certa vez eu aprendi com um grande pregador chamado Bispo Fernando Brant, e ele disse assim, o que não está crescendo, está morrendo. Então, se você disser, eu não preciso mais de maturidade, eu não preciso mais crescer, eu não preciso amadurecer em nada, isso significa que parou, que acabou para você e que logo você estará morrendo. Um filho de Deus, ele tem que estar em constante crescimento, porque o que não cresce está morrendo. Então, a nossa caminhada, ela consiste em, não vou usar a palavra eterno amadurecimento, porque eu creio que quando nós alcançarmos essa estatura perfeita, será o tempo do Senhor nos recolher, levar para a glória, e aí sim nós seremos perfeitos. Mas nós precisamos, enquanto nós estivermos nesta terra, enquanto durar a terra, nós estaremos em constante crescimento. Então, nós vivemos este estado de maturação diante de Deus. Todos nós, amados, sem exceção, precisamos estar constantemente inseridos nesse estado de maturação. Nesse estado de onde Deus trabalha nas nossas vidas. Por quê? Porque nós, como cristãos, temos que ansiar, desejar, cada vez mais ser parecidos com Cristo. É ou não é verdade? Nós precisamos a cada dia ter esse desejo ardendo no nosso coração, de sermos cada dia mais semelhantes a Deus, sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Então, Deus sempre terá algo novo para nós. Cada culto, cada momento de comunhão, cada vez que o Senhor nos reúne como família, como corpo de Cristo, é para Ele acrescentar alguma coisa na nossa vida. Então, eu tenho certeza que essa série de mensagens sobre maturidade é uma série que veio para nos moldar, é uma série que veio para nos forjar, para trabalhar a nossa vida. É uma série na qual o grande engenheiro, o grande arquiteto das nossas almas, da nossa vida, tem inserido um tijolo, tem ali inserido uma massa, tem feito ali algum ajuste para que essa construção que somos nós chegue à perfeita varonilidade de Cristo. Então, Deus está muito interessado que nós sejamos maduros cada vez mais. E hoje, Ele nos traz uma palavra dizendo que maturidade é igual a confiança. Maturidade
para que nós sejamos maduros, nós temos que ter confiança. Então, para alcançarmos essa maturidade que Deus espera de nós, para nós atingirmos um estágio adulto de desenvolvimento, nós precisamos aprender sobre fé, como nós temos aprendido, mas nós precisamos aprender sobre confiança também. Então, veja o que está em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé, o que é a fé, igreja? A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé, ela é a convicção de fatos que se não veem. Então, a Bíblia diz, e nós cremos, que a fé é a certeza, é a convicção, aquela fé, a fé que me foi dada para crer. Nós recebemos, todos nós que somos filhos de Deus, recebemos o dom da fé para crer. E nós recebemos do Senhor uma medida de fé para crer. Então, a bispa Ione não recebeu um dom diferente do seu, de fé para crer. Todos nós temos a mesma fé, que é dom de Deus, que Ele nos deu na mesma medida para crer. Amém? O bispo Ricardo não tem uma fé diferente da fé da bispa. O apóstolo não tem uma fé maior que a do bispo e assim, enfim, a mesma medida de fé o Senhor repartiu a cada um de nós. Isso nós estamos falando de fé, de crer. Mas Deus quer nos ensinar a respeito de confiança. O que é a confiança, bispa? Não é a mesma coisa? Nananina, não. Fé é a certeza, é a convicção. É o que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu para crer, para acreditar na palavra que Ele lança sobre as nossas vidas, para crer que aquilo é verdade, que aquilo vai se cumprir. Mas a confiança, ela é um passo que vai além da fé. Eu disse aqui que todos nós recebemos a fé, dom de Deus, para crer. Todos nós que somos filhos de Deus, que já o confessamos como Senhor das nossas vidas, que somos um com Ele, todos nós temos a capacidade de crer. Todos nós temos a capacidade de ativar esta fé que está em nós, que foi dada por Deus. Mas a confiança, ela vai além do crer. A confiança é quando você descansa e permanece inabalável. É quando você recebe algo de Deus, uma palavra de Deus, você crê que aquilo pode acontecer, que Deus pode realizar aquilo, que Deus é poderoso para realizar, para cumprir o que Ele prometeu, mas você descansa, espera, você permanece inabalável. Isso é confiança. Então, a fé é o ponto de partida. E a confiança é a continuidade da fé. Nós temos o poder, a capacidade de ativar esta fé que está em nós. Então, eu queria aqui abrir um parênteses. Você que não esteve no culto de oração, no último culto de oração desse mês de setembro, vai lá depois no nosso canal no YouTube, pega aquele culto que eu preguei aqui, eu falei sobre ativar a fé, que é dom de Deus. Então, o Senhor nos deu o dom da fé para crer, e nós precisamos ativar este dom. E eu ensinei alguns passos, alguns recursos para você ativar esta fé. Então, não vou me alongar nisso, porque falei no começo do mês, mas depois você ouça essa mensagem, porque você vai linkar com o culto de hoje, que você tem essa capacidade de ativar a sua fé. E é nesse ponto, na fé, que nós começamos a nossa caminhada rumo à maturidade. Então, nós começamos crendo, porque Deus nos deu um dom da fé para crer, ok? Diga, Deus me deu o dom da fé para crer. Mas o que nos molda, o que nos amadurece, não é a nossa capacidade de crer, mas a nossa capacidade de confiar na fé que nos foi dada. Amém? É mais ou menos assim, vou usar um exemplo para você. Eu e a minha família, nós tivemos fé
nós acreditamos que ao matricular o nosso filho com um diploma para ser dentista, ok? Então, a fé, fazendo um trocadilho, ilustrando para você entender, a fé é quando eu confio que eu vou colocar meu filho numa faculdade, que eu vou comprar os materiais que ele precisa, que eu vou investir na vida dele, que ele vai estudar e que ele vai sair com um diploma, ok? A confiança é quando ele sai com esse diploma e eu vou no consultório que ele montou e eu me trato com ele. Porque eu posso acreditar que ele vai entrar numa faculdade, sair formado. Isso é, Deus deu uma palavra, ele vai cumprir, ok. Mas e o processo? Se eu não confiar que ele é um dentista, de nada vai adiantar acreditar que ele vai entrar na faculdade e vai sair com um diploma. A fé é quando um jovem chega na igreja num dia de culto de semana, chorando, quando ele deveria estar no primeiro dia de aula da faculdade, e esse jovem chega chorando e eu pergunto, por que você está chorando? Não era para você estar na faculdade? Bispo, eu não tenho como pagar minha faculdade. Fé é quando eu creio que Deus pode unir pessoas com um propósito, abençoar a vida desse jovem, para ele se tornar um engenheiro, para ele realizar um sonho, para ele entrar numa faculdade, sair um engenheiro. Mas confiança é quando esse jovem sai da faculdade e eu coloco nas mãos dele todos os projetos que eu tiver de construção, porque eu confio nesse processo. Os irmãos estão entendendo? É um trocadilho, mas para ilustrar. Fé é algo que nós cremos que Deus pode fazer, mas eu confio que Ele vai fazer? Eu descanso nas mãos dEle? Eu descanso sabendo que Ele tem o controle, que Ele sabe o que Ele está fazendo? Eu poderia chegar no consultório do meu filho e falar assim, não, esse clareamento você tem que usar, eu não sei, quem se formou foi ele. Então, fé é você crer, é você acreditar, e Deus nos deu este dom para crer. Quando Ele lança uma palavra, nós nos agarramos a ela, mas confiança é diferente. A fé, ela nos levanta, mas o que nos mantém inabaláveis nos processos não é a fé, é a confiança que nós temos na fé. Então, quando o Salmo 125:1 diz assim, os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor. Esse monte são como o Monte Sião. Esse monte, Sião, ele permaneceu e permanece até hoje inabalável, igreja. Foi um monte que passou por vários contextos climáticos, catastróficos, terremotos, tormentas, mas permaneceu inabalável e firme. Então, o Senhor, Ele nos compara com um monte que, apesar de todas as circunstâncias, permaneceu inabalável. Aliás, vou corrigir. Ele não compara a todos nós, Ele compara aqueles que confiam nele com este monte que permanece inabalável. Então, Ele não está comparando os que creem. Ele está comparando os que confiam no Senhor. Esses que confiam no Senhor permanecerão inabaláveis. Então, igreja, a confiança, ela gera estabilidade. Ela gera maturidade na vida dos filhos de Deus. Quando Deus está nos comparando com o Monte Sião, quando Ele te compara os que confiam nele com o Monte Sião, Ele quer que você saiba que mesmo diante das mais duras tormentas e terremotos que você enfrentar na sua vida, é possível você permanecer inabalável. Amém? Então, eu creio que Deus pode resolver, mas entre a palavra que Deus libera e o cumprimento desta palavra, há um tempo, há um período em que eu preciso ser maduro e confiar no Senhor. Amém? Esta palavra, confiar, ela vem, eu coloquei aí, tem as frases, os significados, por favor. Confiar, ela vem do hebraico bantá, que significa estar seguro, estar despreocupado. Então,
confiar é quando você se sente seguro do que Deus está fazendo. É quando você não se preocupa com o tempo que aquilo vai levar para se concretizar, para se realizar. Você não se preocupa com a forma como Deus vai fazer, como Deus vai realizar. Você simplesmente se sente seguro e permanece despreocupado. Então o salmista diz: os que estão seguros no Senhor, os que estão despreocupados no Senhor, são como este monte, o Monte Sião, são rochas gigantescas, que permanecem inabaláveis. Então ele está dizendo que os que se sentem seguros no Senhor, os que estão despreocupados, confiam no Senhor, são como esta rocha, esse monte que enfrentou terremoto, tempestade, todo contexto catastrófico, mas não se abalou. E a palavra abalar vem de onde? Vamos lá. Abalar do hebraico mult, que significa cambalear, tremer, escorregar, ser movimentado, cair, ser agitado ou derrubado. Ser agitado no sentido de ser agitado. Então, os que estão seguros no Senhor, os que estão despreocupados, os que confiam, os que entendem que Deus está no controle, os que descansam no Senhor, não caem, são como o Monte Sião, eles não titubeiam, eles não cambaleiam, eles não vivem agitados, eles não são derrubados, movimentados por qualquer vento, por qualquer tempestade, mas permanecem, e aí, em algumas versões diz, permanecem firmes para sempre. A palavra firme que vem do hebraico yashab, que significa sentar, assentar-se, denota descanso, repouso, segurança. Então, se nós traduzirmos este versículo, o Salmo 125:1, os que confiam no Senhor, nós podemos dizer que os que estão seguros, os que estão despreocupados no Senhor, estes que confiam, eles não cambaleiam, eles não tremem, eles não ficam balançados, eles não escorregam, eles não são movimentados, eles não ficam agitados com as tempestades que vêm, mas descansam, repousam, firmes para sempre no Senhor. Então eu quero insistir com você que confiança não é a mesma coisa que crer. Confiar é diferente de crer. Crer, nós vimos, que é quando você tem a certeza e a convicção de algo que você ainda não viu e não alcançou. Isso é crer. Mas isso não te faz um cristão maduro, só crer. Eu creio, mas durante o processo eu esmoreço, durante o processo eu reclamo, durante o processo eu deixo de confiar no Senhor, eu começo a balançar, eu começo a achar que Deus não vai fazer, porque está demorando, porque não é no meu tempo. Então, apenas crer é uma coisa, nós precisamos aprender a confiar, porque o que vai forjar mesmo a nossa vida, o nosso caráter, o que vai nos amadurecer é a confiança. O quanto nós confiamos na visão que Deus nos deu. Então eu creio, porque Deus disse, Ele faz, mas eu confio no Senhor, do início ao fim, em todo o processo que Ele vai fazer, do jeito dEle, no tempo dEle, como Ele quiser, quando Ele quiser. E eu descanso, porque, sabe, amados, no dia a dia, na hora do vamos ver, é lindo quando nós ouvimos uma palavra, uma promessa de Deus, não é lindo? Quando Deus fala, quando você recebe uma palavra de vitória, quando Deus diz, você será curado, eu tenho a cura para a sua vida, eu tenho uma família feliz para você, eu tenho uma vida abundante, você não vai emprestar, você não vai tomar emprestado, você vai ter para dar. É lindo quando nós ouvimos a palavra de Deus, não é? É ou não é? Quando você tem convicção de que o mesmo Deus que fez em tantas vidas que nós vemos na história, na Bíblia Sagrada, nós temos a certeza que Ele faz. É lindo quando nós recebemos essa palavra.
Mas no dia a dia, as coisas não acontecem. Parece que o tempo se prolonga. Parece que assim, e aquela palavra, Deus? Mas por que comigo não funciona? Por que o irmãozinho, eu já ouvi tanto isso, o irmão chegou há um mês na igreja, já está vivendo isso, já aconteceu isso na vida dele. Por que eu estou esperando há tanto tempo? Por que comigo não acontece? No dia a dia, você às vezes está ali, você ora, você vem aos cultos, você faz o seu devocional, mas a palavra não se cumpre. Parece que não está acontecendo nada, cura não vem. Parece que eu olho para os meus inimigos e eu só vejo eles prosperarem. Parece que Deus esqueceu. Eu lembro, mas parece que Deus esqueceu da promessa que Ele fez. Aí as coisas vão ficando mais difíceis, parece que não fica tão lindo assim, como quando nós recebemos a promessa. E sabe que quando isso vai acontecendo, quando nós estamos convivendo com as situações contrárias, com as circunstâncias, nós vamos deixando de confiar. Não é que nós deixamos de crer, nós deixamos de confiar. Nós vamos nos abalando, nós vamos cambaleando, nós vamos dando lugar, dando espaço para que os ventos, as tempestades, elas vêm contra a nossa vida, mas nós começamos a balançar, titubear entre o que Deus disse e o que os nossos olhos estão vendo. Então, a gente começa no dia a dia, quando as circunstâncias vêm, elas vêm mesmo, a gente começa a olhar para o problema. E isso não significa, quando a gente olha para o problema, amados, não significa que a gente deixa de crer que Deus pode fazer. A gente continua crendo que Deus é poderoso, que Deus é Deus, porque a fé para crer é um dom de Deus, que não pode ser revogado. Deus não revoga aquilo que Ele dá. Então, nós cremos que Deus pode fazer, mas a nossa confiança começa a ser tão abalada, tão enfraquecida, que às vezes ela deixa até de existir. Então, a nossa confiança às vezes fica tão abalada, que nós até cremos que Deus é poderoso para fazer, mas a gente fica se perguntando, será que Ele quer mesmo fazer isso por mim? Será que eu ouvi direito? Será que é para mim mesmo? Será que eu mereço? Será? A gente pensa assim, é uma coisa assim, desculpa o termo, meio louca, né? Eu sei que Deus pode, eu sei que Deus tem poder para fazer, mas a gente vai gerando em nós uma ansiedade, porque Ele ainda não fez. E é isso que nós precisamos entender, que tem que fazer parte da vida de um cristão maduro. Nós precisamos confiar em Deus, e confiar é não deixar que a ansiedade tome conta do nosso ser, porque se eu estou ansioso, significa que eu não estou confiando naquilo que eu digo que eu creio. É falta de fé, bispa? Não é falta de fé, é falta de confiança. Então, quando nós recebemos uma palavra de Deus, e nós dizemos, eu creio, nós ativamos a nossa fé, nós estamos no culto, nós estamos ativando a nossa fé através da pregação, porque ela vem através da pregação, nós usamos a nossa boca para falar do que nós cremos, nós estamos ativando a nossa fé, mas quando nós não confiamos e não deixamos o controle nas mãos de Deus, quando nós ficamos ansiosos pelo que Deus vai fazer, como vai fazer, quando Deus vai fazer, isso vai trazendo abalo para as nossas vidas, vai trazendo tremor, vai trazendo essa agitação, que é o que o salmista disse lá, os que confiam no Senhor não se abalam. Então, se eu não confio, eu fico vulnerável, eu fico sujeita, disponível para que os abalos venham. E os ventos virão, igreja? As tempestades virão? Eu vou além, os terremotos virão. Eu vou mais longe, as catástrofes podem vir também. Às vezes tem situações que são catastróficas nas nossas vidas. Mas se você for como o Monte Sião, confiar no Senhor, você permanecerá inabalável. É isso que tem que acontecer na vida de um cristão maduro. Amém. Glória a Deus. Então, assim,
nós cremos que Deus pode mudar uma situação financeira difícil, não cremos? Cremos. Quando nós estamos diante de uma doença, de um diagnóstico contrário, nós cremos que Jesus já nos curou pelas suas chagas, ele foi numa... É verdade absoluta, nós cremos. É ou não é verdade? Então, o que nós fazemos? Nós cremos, aí nós oramos, nós pedimos para o grupo de intercessão, nós estamos nos cultos, nós lemos a Bíblia, nós ativamos a nossa fé pela confissão, nós fazemos todos os movimentos de fé que precisam ser feitos. Mas a verdade é que nós, no dia a dia, nós vamos convivendo com todas as situações que vão confrontar, não a nossa fé, vão confrontar a nossa confiança. E é nesses confrontos, igreja, quando nós nos deparamos com situações que às vezes não mudam, com situações que permanecem no mesmo estado, mesmo você orando, mesmo você crendo, mesmo você levando para a intercessão, mesmo você vindo aos cultos, quando a gente é confrontado, a nossa confiança é confrontada por essas situações, é nesse momento que nós vamos nos abalar, que nós vamos ficar ansiosos. E nós temos que lembrar que a ansiedade, este abalo, significa falta de confiança. E olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis preocupados. Não se abale por coisa alguma. Não fique querendo tirar do controle de Deus. Não fique querendo perguntar toda hora para Deus, e aí Deus, quando vai ser? E aí Deus, como vai ser? E aí Deus, estou orando. E aí Deus, estou indo no culto. E aí Deus, levei já para o grupo de intercessão. E aí Deus, todo dia eu acordo, faço meu devocional. E aí Deus, e aí? Nada está mudando, Deus. Deus não quer isso de você, Deus quer que você descanse. Lembram o significado lá? Descanse. Permaneça firme. Firmeza, confiança. É isso que Deus quer de nós. E sabe, amado, talvez alguém fale assim, nossa, a bispa é tão pessimista, toda vez ela fala a mesma coisa, mas eu vou falar de novo. Eu não sou pessimista, não, eu sou papo reto. Nós teremos a nossa confiança confrontada o tempo todo. O tempo todo. Vai vir tempestade, vai vir tudo para confrontar a nossa confiança. A fé é um presente que Deus nos deu, já é nosso. Ela não vai ser confrontada, mas a nossa confiança vai. E diante dos confrontos que nós vamos enfrentar, nós teremos que permanecer seguros, despreocupados, inabaláveis, seguros em Deus, certos, confiantes, tranquilos, paz e amor, de que Ele vai agir. Ele vai agir. Isso é confiar. Você precisa continuar confiando na visão que Ele te deu. Deus te deu uma visão. Deus te deu uma promessa. Deus falou algo ao seu coração. Deus disse que vai fazer. Então Ele vai fazer, amado. Não precisa ficar preocupado sobre quando, sobre como. Não precisa tentar dar uma forcinha para Deus, sabe? Não, acho que para isso se cumprir, eu preciso... Talvez Deus esteja esperando. Eu falo, não, amado, Deus, Ele é poderoso. E Ele vai fazer. Então, para de se abalar com as circunstâncias. Não deixe, não permita que esse vento forte, que às vezes a circunstância é contrária, às vezes uma palavra contrária, às vezes algo que alguém falou que tentou penetrar o seu coração, não deixa, não permita que isso te abale, não permita que isso faça os seus pés vacilarem. Confie no Senhor. Confie. Olha para o teu irmão, sacode ele aí para ele não dormir, que a bispa fala manso, fala assim, confia, meu irmão, no Senhor. Confia. Bispa, como que eu posso confiar em Deus? Ou você vai colocar os seus olhos em Cristo e confiar. Tem duas opções. Ou você olha para Jesus, ou você olha para Cristo e confia, ou você olha para o vento, para a circunstância e se abala. Lembram de Pedro? Quando ele fala assim, Jesus, se é o Senhor, me faz andar sobre as águas. Aí Jesus, bora, põe o pé e vem. Aí ele está olhando para Jesus e começa o quê? Caminhar sobre as águas. Lindo.
Ele creu que era Jesus, mas no meio do caminho, a Bíblia diz que veio um vento, ó. O que aconteceu com Pedro? Ele não confiou. Ele sabia que era Jesus que estava lá, a fé. Ele cria que era Jesus, mas ele não confiou. Ele falou, opa, Jesus mandou eu ir, mas olha o vento. Jesus disse que ia me curar, mas espera aí, essa dor. Jesus disse que eu não teria falta de nada, e essa conta vermelha. E esse pedido de demissão, enfim. Jesus disse, mas espera aí, veio o vento. O que aconteceu com Pedro? Faltou confiança, e ele começou a afundar. Então, amados, ou nós colocamos os nossos olhos em Jesus e confiamos, ou nós colocamos os olhos nas circunstâncias e somos abalados, e caímos, somos agitados. Abraão tinha uma promessa de Deus. Qual era a promessa? Que ele teria muitos filhos. E Abraão estava lá capenga, velhinho, a esposa dele, Sara, nem as regras mais tinha, não tinha como ser mãe. Aos olhos humanos, possibilidade zero. Aí um dia ele começa ali a enfraquecer, a perder a sua confiança. Ele tinha uma promessa, aí vem o anjo e fala assim, ó, vem cá, ó, olha para o alto. Conta as estrelas, será que você pode contar? Essa é a promessa, então, olha para o alto. Nós ouvimos isso essa semana, né? Olhar para o alto, olha para Jesus, para a promessa dele e confia. Se Abraão ficasse olhando para os servos que já tinham filho, se ele ficasse olhando para as circunstâncias, ele ia desistir, ele ia esmorecer. Então, ou nós olhamos para Jesus e confiamos, ou nós olhamos para as circunstâncias e ficamos abalados. Então, quando nós olhamos para a circunstância, a nossa segurança ela é fragilizada. Ao invés de nós estarmos despreocupados, nós começamos a trazer preocupação para a nossa vida. E uma coisa que você precisa aprender é parar de trazer preocupação para a sua vida, amado. Quando você descansa, quando você confia, você descansa. Quando você confia, você fica seguro, despreocupados. Nós precisamos aprender que Deus sabe o que Ele está fazendo. Sabia disso? Deus sabe o que Ele está fazendo. Você precisa aprender a confiar nisso. Deus sabe quando Ele tem que fazer. Deus sabe como Ele vai realizar aquilo que é problema dEle. Às vezes eu brinco, mas é sério. Tem coisas que acontecem na minha vida que eu falo assim, Deus, eu não cacei isso. Isso não é problema meu, é teu. Se vira, Deus, não sei como, quando o Senhor vai fazer, mas não é problema meu, é seu. Eu não quero pegar o problema que é de Deus para mim, porque isso vai trazer preocupação, vai me abalar e eu vou deixar de confiar no Senhor. Então, Ele sabe o que Ele está fazendo, ponto. Ponto final. Sabe, amado, esse tempo, esse modo de Deus agir, que às vezes você está esperando, quando vai ser, Senhor, como vai ser, eles estão servindo para trabalhar a sua confiança no Senhor. Então, se atente. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite para me ouvir? Não me ouvir. Ouvir a Deus através dessa vozinha mansa, que eu sei que dá sono, não dorme em nome de Jesus. Permaneça firme e inabalável. Porque Ele quer trabalhar a sua confiança nele. E eu sei muito bem, aliás, o quanto o inimigo trabalha. Deus está trabalhando a sua confiança. Mas enquanto Deus está trabalhando a sua confiança, o inimigo também está trabalhando pesado, investindo contra a sua vida e contra a minha vida. E só a nossa confiança em Deus que vai nos deixar inabaláveis, amados. Confiar é quando você vê uma situação que não muda e mesmo assim você não se abala. Quando você olha para algo que permanece da mesma forma que Deus disse que vai mudar, mas parece que aquilo não muda, quando você olha para aquilo e você não se abala. Você acha que o diabo, ele é displicente? Não. Já vou dizer que não. Você acha que ele está desocupado agora? Não está. Ele está trabalhando duro, ele está trabalhando pesado. Ele está se armando de uma forma pesada, sabe? Criando armas, estratégias. Ele está pensando, bolando estratégias do inferno, investindo o tempo dele, bolando
jeitos e formas de te abalar, sabia disso? Ele está criando armadilhas para tentar roubar e enfraquecer a sua confiança em Deus. Como ele não pode roubar a sua fé, porque a sua fé foi Deus quem te deu, é dom de Deus, então o diabo não pode abalar a sua fé e nem roubar a sua fé, ele vai tentar enfraquecer e roubar a sua confiança. Olha que coisa tremenda. Então nós precisamos estar atentos, amados, para que ele não alcance vantagem sobre as nossas vidas. Tem um monte de crente, tem um monte de cristão, inclusive muitos de nós, que estão caindo nessa armadilha, se preocupando, andando perturbado para resolver uma situação ou situações que na maioria das vezes, ou em todas as vezes, só Deus pode resolver. Tem coisas que não adianta você ficar gastando a sua energia, queimando os seus miolos, sabe, investindo o seu tempo, perdendo o seu tempo, porque só Deus vai poder resolver. E quando você entender isso, significa que você alcançou, deu mais um passo rumo à maturidade e está confiando no Senhor. Então Deus faz com que essa confiança nos amadureça. E essa confiança nos faz descansar, sabendo que quem está no controle é o Senhor. A gente erra porque a gente quer pegar o controle toda hora das mãos de Deus. Então, amado, não se desgaste com aquilo que você não pode resolver. Super dica da noite, não se desgaste com aquilo que você não pode resolver. É um problema? Senhor, essa circunstância veio, esse vento forte bateu em mim, sabe, essa tempestade está vindo, está desmoronando tudo, mas eu confio no Senhor, porque eu não consigo resolver. Então, se tem alguém que pode resolver minha questão, é o Senhor. Eu descanso e eu creio que o Senhor vai resolver. Amém? Isso é confiança. Comece a confiar no Senhor. Hebreus 10, 23. Olha o que diz: guardemos firme a confissão da esperança, a nossa confiança, a nossa confissão de fé. Nós temos que guardar firmes, em segurança, sem vacilar, sem titubear, sem nos abalar, sem dar espaço para que o diabo coloque as suas armadilhas, sem pisar nas armadilhas do diabo, sem dar atenção para o que ele está intentando contra a sua vida, sem olhar para o vento forte, sem olhar para a tempestade, sem vacilar. Por quê, igreja? Pois quem fez a promessa, quem falou, vai te deixar prostrado aí, vai fazer você quebrar a cara no meio do caminho, vai deixar você aí, sabe como faz com criança? Tirar o pirulito da sua boca? Não! Quem fez a promessa é fiel, foi Jesus, o Rei de Reis, o Criador dos céus e da terra. Ele vai cumprir, Ele é fiel. Nós cremos que Ele é fiel, mas confia que Ele vai fazer. É isso que você precisa, essa chave que você precisa virar. Ele vai fazer. Ai, bispa, está doendo, mas é sofrido. Eu sei, amados. Eu sei que às vezes dá, mas aí você se lembra, opa, eu sou igual aquele monte rochoso, inabalável. Eu vou confiar, eu vou permanecer firme, porque quem me fez a promessa é fiel. Eu não vou deixar esse vento me derrubar. Isso é confiança. Então, algumas situações que você precisa ver mudadas na sua vida, talvez estejam esperando só você descansar. Só você, bispo, é assim? É assim. Dessa maneira. É dessa maneira. É descansar no Senhor. Você precisa mostrar convicção, firmeza, confiança, de que Deus está resolvendo as suas questões. O que eu tenho que fazer, bispa? Você tem que orar. Você pode orar pela situação? Então, ore pela situação. E confie no Senhor. O que eu posso fazer, bispa? Eu posso fazer o natural. Eu tenho que procurar uma pessoa. Você pode? É possível? É algo que você pode fazer? Procure a pessoa. Ore, procure a pessoa, mas confie no Senhor. Bispo, eu recebi um diagnóstico, o que eu posso fazer? Ore, procure o recurso que você precisa, natural,
para controlar aquele diagnóstico, para resolver aquele diagnóstico, mas confie no Senhor. Amém? Você não pode deixar que o desespero tome conta da sua vida. Nós cantamos aqui domingo, né? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Isso é confiança. Eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero me tomar. Isso é confiança. Não deixe o desespero tomar conta da sua vida. Descanse no Senhor. Confie no Senhor. Talvez você diga assim, bispa, mas o tempo está passando. Cadê Deus que não resolve essa questão, meu amado? Ele está agindo. Talvez você não esteja vendo por causa da sua insegurança, porque você não está confiando no Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Isaías 64:4 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que fica lá, nem se preocupando, que trabalha. Eu falei aqui que o diabo trabalha, ele trabalha, mas Deus está trabalhando. Deus, o que detém todo o poder, o que detém todo o poder para arruinar o inferno, para destruir os intentos do diabo, este Deus trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Então, confie, porque Deus está, sim, trabalhando nessa situação. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Exercite a sua confiança, meu amado. Diga, eu vou confiar, porque o meu Deus está trabalhando. De repente, Deus age. De repente, acontece. Quando você deixa de se preocupar, quando você deixa de se abalar, quando você esquece aquela situação, para de querer ficar controlando, para de querer ficar falando daquilo toda hora, para de ficar querendo resolver do seu jeito, e você confia que o Senhor está trabalhando, de repente Deus age e algo acontece. Salmo 112:7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Você pode até receber uma má notícia. Você pode até receber o impacto de uma má notícia. Mas você vai, a partir de hoje, confiar que Deus está no controle. Você vai fazer aquilo que for possível aos seus olhos. Você vai orar. Você vai entregar para Ele, você vai dizer, Deus, é problema teu, resolve, porque o Senhor pode resolver, eu não posso. Você não vai se abalar, meu amado, você não vai se desestabilizar com a má notícia, você não vai cambalear, porque você confia no Senhor. Amados, há exatamente 2 anos, eu estava aqui, enquanto eu preparava a mensagem, eu não me lembrei disso, mas eu estava aqui no gabinete repassando, e Deus me fez recordar que há exatamente 2 anos, eu estava num momento muito feliz da minha vida, meu filho ia casar, faltavam 2 meses para o casamento do meu filho, e eu estava no tênis clube de Santos, sentada na recepção, porque era época de pandemia, ia ter um jogo, o bispo ia jogar uma partida, um campeonato de tênis, e só pôde entrar ele e a Ana Laura. Estava eu na recepção esperando, e eu abri o resultado de um exame que eu havia feito. E naquele exame, dizia que eu tinha um tumor no meu rim esquerdo. E na hora, eu recebi um impacto tão grande, tão forte. E o Gabrielzinho estava do meu lado, e eu pensei, meu Deus, eu não posso nem chorar. Com essa notícia, eu tenho que sorrir. O impacto foi violento, amados. Faltavam 2 meses para o casamento do meu filho e eu pensei, o que eu vou fazer, Deus? Como assim? Espera aí. Fechei o exame, abri de novo, umas 4 vezes para ver se era aquilo mesmo, e era aquilo mesmo, que estava ali. E eu pensei, eu não posso me abalar. Meu filho vai casar, é o momento mais feliz das nossas vidas, mais feliz da vida dele. A gente está vivendo festa, alegria. Estava aquela coisa maravilhosa na nossa família.
E aí eu não queria falar para os meus filhos, e naquele momento eu falei, eu não vou me abalar, eu não vou abalar ninguém com essa notícia, eu vou esperar o bispo sair do jogo, eu vou esperar, a gente estava em Santos, vou esperar chegar em Itanhaém, eu vou esperar chegar na minha casa. A gente saiu do tênis clube de Santos, levamos 3 horas para chegar em casa, pegamos um trânsito terrível, no meio do caminho o bispo falou, vamos passar no shopping para comer? Vamos, não me abalei. Recebi um impacto, uma pancada, mas não me abalei. Chegamos na nossa casa, e eu, o tempo todo ali em espírito, falando, Deus, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou falar sobre isso? Fechei a porta do meu quarto, chamei o bispo, falei, nós temos que orar. E falei para ele o que aconteceu, nós oramos. O que eu podia fazer naquele momento, Deus permitiu que o Gabrielzinho estivesse do meu lado, para eu não chorar mesmo, porque o que eu podia fazer naquele momento era orar. Eu não tinha noção do que era aquilo. E nós começamos a orar, e eu falei, eu não quero falar sobre isso, mas eu vou fazer o que for possível. Eu vou atrás dos tratamentos, eu vou atrás dos médicos, eu vou ver o que é isso, como eu vou lidar com isso, o que eu vou fazer, mas eu não vou me abalar. Assim eu fiz o que estava ao meu alcance, o que eu podia fazer. Eu fui num especialista que disse que o meu rim ia explodir, sangrar até eu morrer. Eu disse, não me abalo com essa palavra. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu confio que Deus que fez a promessa é fiel. Eu fui atrás de outro especialista que me disse, olha, você tem que fazer uma ressonância, aplicar contraste, fazer isso, um gel, não sei o quê. E eu fui. O Lucas se casou no dia 11 de dezembro de 2021. No dia 10, o resultado do exame saiu. Sabe o que eu fiz? Eu falei para o bispo, ele falou, e aí, o resultado saiu? Eu falei, saiu, está lá, está no site. Aí ele falou, vê lá o que? Eu falei, não, eu quero ir para a festa, comer, me alegrar, eu quero ver meu filho casando, eu quero viver a alegria de Jesus na minha vida. Segunda-feira, não vai mudar nada se eu abrir isso hoje. Aliás, pode me abalar muito, pode me deixar preocupada, pode tirar todo o brilho do que Deus está fazendo na vida da minha família. Eu não vou me abalar. E eu não abri o resultado do exame, amados. Bispa, você teve coragem? Tive. Sabe o que eu fiz? Fui para a festa. Não vou falar que eu comi muito, porque eu não consigo comer muito. Mas me diverti. Me adverti, como diria o Ico. Fiquei feliz, vi meu filho casando, dancei, me alegrei. Contemplei os feitos do Senhor. Acabou a festa, o que eu fiz? Fui para casa, chorando, porque meu filho foi embora, mas mesmo assim não estava abalada, feliz com tudo que estava acontecendo. E eu falei, eu vou pegar esse link e eu vou mandar direto para a médica. Porque, amados, eu ia ler uma palavra estranha, possivelmente, ia ver assim, ia pesquisar no Dr. Google, ia ficar abalada, aquilo ia ser talvez catastrófico para a minha vida, eu ia ficar 2 dias sofrendo com um problema que eu não ia poder resolver naqueles 2 dias, ia ficar chorando, ia dividir o meu coração, aquele momento feliz que eu estava vivendo, com um momento de preocupação, ia trazer preocupação para a minha vida, e eu falei, eu não vou fazer isso. A médica é problema de Deus e é problema da médica. E eu mandei o link para ela na segunda-feira, para a secretária dela, e no mesmo dia ela me respondeu, fique em paz, não há nada no seu rim. Amados, quando nós confiamos, eu tinha certeza, convicção, de que ainda que eu tivesse que enfrentar um tumor no meu rim, Deus manifestaria a cura, aquilo ia cooperar para o meu bem, eu ia enfrentar tudo que eu tivesse que enfrentar, mas confiar e descansar em Deus acelerou o milagre, acelerou o processo. Então, aquilo que você talvez esteja aí pensando, pedindo, esperando, sabe, que aconteça na sua vida, amado, confie, descanse, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Amém? Confie,
no Senhor. Confie no Senhor. E você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida e o milagre acontecer. Você vai amadurecer. Você vai alcançar. Você vai ver essa situação mudada. Não apenas porque você crê que Deus pode mudar, mas porque você confia e você descansa. E você sabe que Ele é fiel e que Ele vai cumprir. Amém? Que assim seja, porque assim disse o nosso Deus nesta noite. Para a honra e para a glória dEle. Aleluia. Amém. Glórias a Deus, amados. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Deus é bom? Amém, Ele é bom, Ele é fiel. Deus bendito e amado, poderoso, fiel, justo. Deus soberano. Nós queremos, Pai, Te agradecer, Deus. Porque o Senhor tem nos ensinado todos os dias, a cada culto, Jesus. A cada culto o Senhor tem nos ensinado e acrescentado às nossas vidas algo que tem nos feito amadurecer, Pai. E nesta noite o Senhor nos ensinou, como sempre, a respeito de fé. O Senhor nos ensinou a crer, o Senhor nos lembrou, Pai, que Tu és o Deus que pode, o Deus que tem poder para realizar milagres, para manifestar curas, para resolver questões. O Senhor nos lembrou e o Senhor nos mostrou como ativar esta fé. O Senhor nos lembrou que nós temos a capacidade de crer, porque essa capacidade, Jesus, vem de um dom dado por Ti, o dom da fé para crer. E nós cremos sim que Tu és o Deus poderoso, que Tu és o Deus bondoso, misericordioso. Mas hoje o Senhor também nos ensinou a respeito de confiança, Senhor. E a confiança é um passo que nós damos além de crer. Confiança é quando nós descansamos no Teu agir, é quando nós descansamos e simplesmente esperamos aquilo que o Senhor vai fazer. E eu sei, Pai, que talvez o Senhor tenha trazido aqui nesta noite, ou que tem alguém, Pai, que esteja assistindo pela internet, que talvez já tenha se questionado: Senhor, por que está demorando? Senhor, por que isso não acontece? Eu tenho orado, eu tenho sido fiel, eu tenho, Jesus, feito tantas coisas, tudo aquilo que eu tenho que fazer como filho de Deus, por que não acontece? Talvez muitos tenham questionado a Deus, talvez muitos tenham se abalado, Jesus, com a tempestade, talvez muitos tenham estremecido, tenham se sentido ansiosos, Pai, inquietos, agitados, por conta das circunstâncias. Mas hoje o Senhor nos ensinou que a confiança, Pai, os que confiam em Ti, Senhor, permanecem inabaláveis, permanecem firmes, Jesus, permanecem seguros, permanecem numa posição de descanso, Senhor. É isso que o Senhor quer que nós façamos, que nós descansemos em Ti, que nós esperemos em Ti, que nós não deixemos, Senhor, que esses ventos, que essas circunstâncias, Pai, nos abalem, porque elas sempre vão estar ali, Jesus, elas sempre vão existir, elas sempre virão contra nós para nos confrontar, para confrontar a nossa confiança, para tentar abalar a nossa estrutura, mas nós somos como Monte Sião, Jesus, firmes, inabaláveis, Senhor. Nós cremos, e não apenas cremos no Deus que fez a promessa, mas nós confiamos que o Senhor é fiel para cumprir, mesmo que não seja do nosso jeito, mesmo que nós não saibamos como o Senhor vai fazer, quando o Senhor vai fazer. Pai, eu oro nesta noite para que haja descanso, esse descanso que vem da confiança que nós temos que ter em Ti, Jesus. O Senhor permanece no controle, o Senhor continua, Jesus, no governo, o Senhor continua sendo o Deus que tudo vê, que tudo ouve, que tudo sabe. O Senhor continua sendo Deus soberano, fiel, justo, o Deus que conhece as nossas necessidades, o Deus que sabe exatamente o que nós precisamos. O Senhor continua sendo este Deus.
Por isso, Deus, nos dá descanso, nos ajuda, Senhor, a entrar nesse descanso dos justos, a tomar posse, Pai, deste estágio de maturidade, Jesus. Só os maduros podem confiar em Ti. Só os maduros podem olhar para o vento e permanecer firmes e inabaláveis. Só os maduros, Jesus, podem olhar a circunstância, o terremoto, Jesus, as catástrofes, olhar para tudo isso e dizer: eu confio em Ti, eu permanecerei inabalável, eu permanecerei firme, porque eu confio no meu Deus, eu confio no que Ele vai fazer, eu confio no tempo de Deus, eu confio no modo de Deus agir, eu confio que Deus não perdeu o controle, eu confio, mesmo que os meus olhos não vejam, eu sei que o meu Deus está trabalhando em meu favor, eu sei que o meu Deus não esqueceu de mim, eu sei que Ele está olhando para essas afrontas, eu sei que o Senhor olha para o vento, Ele é o dono do vento, Ele sabe o momento de mandar o vento parar, a tempestade cessar. Esse é o meu Deus. Os que confiam no Senhor mantêm firme a sua confissão de esperança. Por isso, Deus, nesta noite, Deus, renova a confiança dos teus filhos em Ti, Jesus. Se alguém aqui chegou abalado, desestruturado, Jesus, por causa dos fortes ventos, agora em nome de Jesus, que haja uma confiança, Senhor, extraordinária, Deus. Renova isso dentro dos corações, Pai, nas mentes dos teus filhos. Nós colocamos os nossos olhos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós queremos nesta noite tirar o foco dos nossos olhos, Jesus, dos problemas, das preocupações. Nós colocamos, Jesus, diante de Ti toda a ansiedade, Pai, para que algo seja resolvido. Nós colocamos diante de Ti aquelas situações que nós arrastamos há anos, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Jesus, aquelas situações que nós insistimos em tentar resolver, porque hoje o Senhor nos mostrou, o Senhor nos ensinou que é o Senhor quem resolve, que é o Senhor quem faz, que é o Senhor quem age, que é o Senhor que está cuidando de tudo, Jesus. Nós cantamos aqui, para que temer se nós estamos guardados por um Deus que nunca perdeu uma batalha? Essas batalhas não são nossas, são Tuas, Jesus. Por isso nós colocamos diante de Ti, Jesus, as nossas aflições, os nossos temores, Pai. Essas batalhas, Jesus, que têm sido difíceis, é o Senhor quem luta por nós, Deus. É o Senhor quem luta a nossa causa. É o Senhor quem controla, quem governa tudo. É o Senhor quem faz, Jesus. É o Senhor quem faz. Nos mostra o natural, o que nós podemos fazer, Jesus. Ainda que seja apenas orar, nós vamos orar, mas nós vamos confiar. Ó Deus, se alguém precisa procurar um médico, um tratamento, que essa pessoa procure, mas que confie que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor não vai falhar, que o Senhor não vai perder essa batalha. Se alguém aqui, Jesus, tem olhado para a sua família, não visto saída, Jesus, para um casamento, se alguém aqui, Jesus, tem visto a sua família sendo destruída, que agora os seus olhos se voltem, Senhor, para a Tua palavra que diz que esta família será reconhecida como uma família bendita do Senhor. Deus nos mostra o que fazer para restaurar a nossa família, mas nós confiamos que a Tua palavra vai se cumprir, Jesus. Se há alguém aqui tendo necessidade, Pai, passando por dificuldade financeira, ó Deus, a Tua palavra diz que nós não teríamos necessidade, Senhor, que o Senhor supriria cada uma delas, e nós cremos nisso, Jesus, mas nós queremos descansar, Pai, descansar, Jesus, porque quando nós descansamos, o Senhor age, quando nós deixamos, quando nós damos espaço, o Senhor faz aquilo que o Senhor quer fazer. Por isso, Deus, hoje nós devolvemos mais uma vez o controle, Jesus, para Ti, para que o Senhor controle toda e qualquer situação. Aquilo que nós não podemos fazer, faz, Jesus, porque o Senhor tem poder. O Senhor pode, Pai. Repreendemos todo medo, toda aflição, toda angústia, Jesus. Repreendemos tudo aquilo que vem contra nós, Pai.
tudo aquilo que intenta contra nós, que tenta nos abalar, Jesus, nós permaneceremos firmes e inabaláveis, Jesus. Firmes e inabaláveis, Jesus. Firmes e inabaláveis, Jesus. Diga: eu permanecerei firme e inabalável. Como aquele monte, eu permanecerei firme e inabalável, porque eu confio no meu Deus. Porque eu confio no meu Deus. Você pode erguer as suas mãos aos céus. Vamos cantar aquele trechinho, temer porque? Vamos. Você pode dar essa oferta de louvor ao Senhor. Você pode usar a sua boca agora, ativar a sua fé e a sua confiança no Senhor e declarar isso. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Diga o nome dele. Ele é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, Ele irá prover. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que nós não vivemos por vistas. Diga: irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia! Nós cremos e nós cremos e nós confiamos no Senhor. Amém? Estenda as suas mãos aos céus. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus, a força, o poder e a confiança em Deus sejam constantes, permanentes na sua vida. E que você possa olhar, ainda que venha o vento forte, a tempestade, que você possa olhar e dizer: eu não vou temer, porque eu confio no meu Deus. Amém? Vá em paz, vá feliz. Até sexta-feira na nossa live, no nosso bate-papo. Até sábado para as mulheres, no nosso encontro, comunhão, mesa, palavra, ensino. E até domingo, para a honra e glória de Jesus. Amém? Você vai abraçar alguém e você vai dizer assim: meu irmão, confia no Senhor. Amém? Graça e paz, internautas.